Como eu mencionei anteriormente, a gente tem um exemplo de Faraó, a gente tem um exemplo de Judas Iscariotes como pessoas que são filhos de Belial, pessoas que são reprovados. Temos também até o próprio Anticristo, né? Isso eu acho que não tem nenhuma dúvida de que ele é um reprovado, ele é chamado de o filho da perdição. Mas a gente tem um exemplo de duas pessoas que também são filhos de Belial e, pessoalmente, isso é um exemplo que sempre ficou marcado para mim por conta da maneira que o versículo é colocado, de uma maneira bem didática, de uma maneira bem simples, a gente pode entender a questão-chave dos filhos de Belial. Então a gente pode ir aqui para 1 Samuel, capítulo 2, e para o versículo 12. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Então, esses filhos de Eli aqui, eles trabalhavam aqui com o serviço do tabernáculo, junto com Eli, que era o pai fisicamente deles. Mas aqui a gente vê que tem uma diferença entre o pai físico e o pai espiritual. Como Jesus disse anteriormente, vós sois da semente de Abraão, porém, espiritualmente, eles são filhos do diabo. E filhos espirituais e filhos físicos, carnalmente falando, isso tem uma diferença bem grande. Porque a gente tem também momentos em que é falado esta geração não passará até que essas coisas venham. E as pessoas focam muito no físico, mas se esquecem que existe a geração espiritual. Sejam de filhos de Deus, que vão para o céu sem dúvidas alguma, ou dos filhos de Belial, que vão para o inferno sem alguma dúvida. Continuando então neste estudo, podemos ir para Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, é outro momento também bem marcante, na minha opinião, onde a gente se depara com um filho de Satanás. Atos, capítulo 13, versículo 6. E vamos aqui olhar as características essenciais para ver se está tudo casando com o que a gente viu em Deuteronômio, capítulo 13, e em todas as outras menções sobre reprovados. Começando aqui no versículo 6, Atos, capítulo 13. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Então, este homem, chamando Paulo e Barnabé, ele desejava saber o que a palavra de Deus dizia. Era uma pessoa não salva, mas com um desejo de aprender. E ao contrário, aqui em oposição a ele, a Sérgio, a gente tem o Bar-Jesus, que é um falso profeta. E o que torna ele um reprovado não é que ele é um feiticeiro. A gente viu que tem Simão, feiticeiro, até em Atos também, que ele se converte, que ele acredita em Deus e ele se torna um salvo. Então, feiticeiros, por mais que seja um pecado digno de morte, bruxarias, bruxas, eles ainda podem ser salvos. Agora, falsos profetas, não. Porque um falso profeta de consciência fala as coisas que ele fala. De consciência prega um falso evangelho. Sabendo que está errado, ele vai e assim ensina. Sabendo que é uma falsa doutrina, ele assim a dissemina. E vamos olhar aqui o que aconteceu com este homem. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, então Elimas, Bar-Jesus, qualquer um vai, Elimas resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então não basta que os reprovados experimentem do presente espiritual, mas o negam, eles também querem que outras pessoas neguem. Eles também querem recrutar outras pessoas para a causa deles. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Então o que achava um falso profeta? Perverter os retos caminhos do Senhor. Pegar a salvação pela fé? Introduzir obras. Seja dizendo que claramente a pessoa não é salva se ela não tem obras, ou chegar ao ponto de jogar fora totalmente pela fé e falar, não, é somente pelas obras. E a gente tem todos os tipos de falsos profetas por aí pelo mundo. Tem até o Paul Washer, que é um pregador famoso nos Estados Unidos, que ele claramente ensina a salvação por obras. Ele fala que crente carnal não existe, mesmo que o apóstolo Paulo diga em Romanos, eu sou carnal. Ele diz que isso não existe, que isso foi algo inventado para agradar o público americano. Então, ele nega coisas claramente bíblicas.
Além de ensinar que se um cristão não manter as obras por toda a vida dele, ele não vai para o céu. Então, assim, sem dúvidas, ensinando salvação por obras, pervertendo o reto caminho do Senhor. O justo viverá pela fé, não pelas obras. Romanos 11 fala claramente da diferença de graça e de obras. Se é por obras, então não é mais por graça. Do contrário, graça não é mais graça. E se for por obras, então não é mais graça. Do contrário, obra não é mais obra. Então, é bem claro o que a Bíblia diz, mas são muitos os que a pervertem. Seja por ganância, seja por ódio, querer ver o máximo de pessoas no inferno, ou seja por ódio à própria palavra de Deus. Seja o motivo for, os falsos profetas fazem coisas terríveis. E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, versículo 11, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então, nossa, tadinho desse falso profeta, ele ficou cego. Nossa, por conta desse milagre, por conta dessa punição que Elimas recebeu, Sérgio se salvou. Ele creu, ele viu como um testemunho claro do poder de Deus. E já era uma pessoa que tinha um interesse em ouvir o evangelho. Então, Elimas tinha a chance de ser salvo? Tinha a chance de crer? Claro que não. Ele já era um filho de Satanás. Agora, Paulo Sérgio, que era uma pessoa não salva, ele tinha dois caminhos na vida dele. E considerando essa história, quem sabe ele até não teria se tornado um filho de Belial se ele não tivesse ouvido com atenção, se ele não tivesse esse amor pela verdade, essa vontade de conhecer a verdade. Isso faz muita diferença. Quando a pessoa já ouve com um olhar de crítica, quando a pessoa já endurece o coração enquanto ouve, já é cada vez mais um passo em direção a se tornar um filho de Satanás. Mas, graças a Deus, Sérgio Paulo acreditou e ele está no céu hoje. Então a gente pode aqui continuar nosso estudo também, indo para Mateus, capítulo 23, indispensável, no estudo sobre falsos profetas, sobre filhos de Belial. Novamente, falsos profetas são um tipo de reprovados. Nem todo reprovado é um falso profeta. A gente vai ver que tem os sodomitas, que tem aqueles que tomam a marca da besta, que tem aqueles que blasfemam o Espírito Santo, falsos profetas. Alguns fazem de tudo, né? É um sodomita, é um falso profeta, mas tanto falso profeta quanto sodomita, todos são reprovados. Todos são filhos de Belial. Mateus, capítulo 23, começando aqui, vendo brevemente o versículo 15. Versículo 15. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. O que a gente está lidando aqui? 2 vezes mais filhos do inferno. Um sinônimo com filho de Satanás. 2 vezes mortos. E é o que a gente viu em Hebreus capítulo 6, seria necessário que Jesus Cristo se crucificasse de novo, para que essas pessoas que estão 2 vezes mortas pudessem viver. E isso não vai acontecer. As pessoas não vão acreditar, elas não querem acreditar. A gente pode ir aqui até o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Não é nada de bom dentro deles, não há um novo homem dentro deles. De fato, há um homem morto dentro deles, 2 vezes morto, sem esperança de salvação. Por mais que seja uma pessoa que às vezes frequentou a igreja por muito tempo, poxa, a gente tem exemplo de falsos profetas que fazem isso, de falsos irmãos e irmãs. A gente tem até o exemplo do psicopata, apelidado de BTK, que ia na igreja. Ele tinha uma vida exterior social bem feita, vamos dizer assim, que parecia não ser uma pessoa maldosa, mas ele era uma pessoa horrível, cheio de impureza, cometendo assassinato após assassinato, tortura após tortura. Então, a gente tem esses exemplos de pessoas que parecem algo formoso de fora, mas por dentro são cheios de ossos de homens mortos. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, então, a medida de vossos pais.
serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Impossível, impossível um reprovado escapar da condenação do inferno. Eles não vão acreditar, eles odeiam a Deus. É algo que não vai acontecer. Eles já estão com o caminho pronto para o inferno. É como um homem indo aqui no corredor até a cadeira da morte, até a injeção letal nos Estados Unidos. Eles têm lá a pena de morte, a pessoa já vai morrer. Ela já está basicamente morto neste momento. Então a gente pode ir aqui também para o versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios, escribas, e alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo. Outra característica de falsos profetas, de serpentes, essa geração de víboras, eles perseguem aos santos, eles perseguem aqueles que acreditam em Deus. Eles perseguem aqueles que são salvos, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas essas coisas sobrevirão sobre esta geração. Nossa, é sobre todas as pessoas que eram vivas naquele momento, essa geração? Não, é sobre essa geração de filhos de Belial, que vai até Caim, que matou justo Abel. Então, essa geração de reprovados, essa geração de víboras que odeiam a Deus. Não uma geração física, mas uma geração espiritual. E o último momento aqui, que eu gostaria de ler sobre filhos de Belial, especificamente. No próximo vídeo eu falarei sobre sodomitas, para a gente dar continuidade a outro tipo específico. Agora um tipo específico, né? Sodomitas são um tipo específico de reprovados. Filhos de Belial é um termo mais geral. A gente vai para 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Embora a minha casa não esteja assim com Deus, ele fez comigo um pacto eterno, ordenado em todas as coisas, e seguro, pois esta é toda a minha salvação, e todo o meu desejo, mesmo que ele não o faça crescer. Porém, todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não podem ser pegos com mãos. Os filhos de Belial, eles são como espinhos. Eles são comparados continuamente também com espinhos. A gente veria isso em Hebreus 6, se a gente continuar essa leitura. E é um tópico que eu pretendo explorar mais em outro momento. Por que espinhos? Porque eles recebem a água, eles recebem a boa palavra de Deus, mas eles projetam espinhos, eles projetam essa proteção, essa dor que machuca a quem toca, né? Imagina encostar numa roseira, encostar em um cacto, vai ser algo que vai machucar. Não podem ser pegos com mãos, mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro e com haste de uma lança, e eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Então qual é o destino dessas pessoas? Queimar, ser completamente queimados com fogo. Filhos do inferno, qual será o destino deles? É o inferno. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenha ficado mais claro sobre o assunto de filhos de Belial. Agora, futuramente, eu estarei focando em sodomitas, um tipo específico de reprovados. Que Deus abençoe vocês e até mais.